erro. A gente tem que trabalhar com ciência, né? Normalmente trabalhando com ciência, você não dá errado, né? Ou a probabilidade é muito baixa quando nossas hipóteses acaba você tendo uma fuga das hipóteses sem você conseguir perceber que houve elas, tá? Mas essa prerrogativa é principal, até porque a maioria de vocês não vai ficar aqui na Bahia trabalhando, tá? Muitos vão para fora. Boa noite, André. Muitos vão para fora, tá? Então, o que eu puder intuir para a gente conseguir trabalhar, fazer ensaios, né, e trabalhar com ciência, trabalhar com precisão, é ótimo. Então, vamos lá voltar à nossa aula, nossos slides. Então, já mostrei para vocês o que é um ensaio de adensamento e o que é a nossa tensão de pré-adensamento, a utilidade que ela tem, tá beleza? Então, o nosso próximo análise, né, que a gente pode ter para obter a resistência do nosso solo é uma análise empírica por uma correlação com o índice de resistência à penetração dos solos, que é o nosso SPT. Esse coeficiente aqui vocês vão encontrar em algumas literaturas, e na literatura que eu postei para vocês no nosso Classroom, né, o Urbano Rodrigues Alonso tem ela, tá? Isso aqui é para solos arenosos. Se você dividir por 50, você encontra MPa. Se você dividir por 0,5, tá, você já encontra em toneladas. Eu prefiro trabalhar em toneladas. E vocês vão encontrar duas relações que são bastante úteis. 0,5 e 0,6 para solos argilosos. Tá? Por exemplo, eu só fiz o SPT, eu não tenho outros dados. Eu prefiro muito mais que vocês venham por este caminho aqui, tá, para obter a resistência do seu material, do que fazer uma correlação para você obter a coesão e o ângulo de atrito e depois aplicar uma equação analítica, tá? Um método teórico. É muito mais válido você seguir direto para usar essas correlações aqui, tá? Do que você... Que imagine o seguinte, isso aqui, o SPT é o índice de resistência à penetração do solo, não é a resistência direta do solo. Então, a gente está fazendo uma correlação com o SPT para obter a nossa resistência à compressão. Beleza? Então, para você obter a resistência lá, você vai ter que, portanto, a partir do SPT, fazer uma correlação para obter a coesão e depois aplicar na sua equação. Tá? Então, a gente vai fazer uma correlação em cima de uma correlação. Aqui a gente faz uma correlação direta, então reduz a minha taxa de erro. Então, eu prefiro muito mais e aconselho a vocês, só tem o SPT, tá por aqui. Não fique procurando, agregando mais erros só para ficar bonito dizer que você fez uma análise por um método analítico. E a gente tem que fazer algumas observações, né? Vou fazer aqui algumas considerações rápidas, tá? Vocês já viram bastante isso lá em mecânica do solo, que é sobre a distribuição de tensões no solo, quando a gente estudou nossos bulbos de tensões. Então a gente vai voltar aqui porque isso é importante para a gente no cálculo das nossas sapatas. Quando eu analiso a distribuição de tensões no nosso solo, normalmente a gente assume o quê? Que depois de uma determinada profundidade, as tensões se tornam insignificantes, tá? Porque ele atinge tensões da ordem de 10% da tensão inicial. Lembram disso? E aí? Porque fica mais distribuída, né, professor? Ela vai... O termo que a gente usa é espraiamento.
Quem quer dar uma revisada nisso, tanto pode olhar lá no próprio livro de mecânica dos solos, mas é uma teoria geral, na verdade, da resistência dos materiais. Tá? A teoria do espraiamento de carga. Todo material, quando você tem uma carga aplicada, tá? Ela pode ser aplicada em área ou pontual, essa carga vai se espraiar e vai se homogeneizar, tem a tendência de se homogeneizar na seção transversal do material. Tá? Então, isso chama-se teoria do espraiamento. No solo, não é diferente. Essa carga se aplica aqui, ela está com um nível de tensão mais elevado, mas à medida que ela vai se espraiando, né, se espalhando no material, né, você vai... A nossa equação tensão, força sobre área, ainda se mantém, tá? Então, como ele vai espraiando, a área de contato vai aumentando. A área de contato vai aumentando, então o valor resultado vai diminuindo. Então, a tensão vai ficando cada vez menor, até nós podermos considerar que essa tensão está insignificante ou provocando perturbações não significativas no material. Tá? Isso depende de quê? Depende de vários fatores. Depende da geometria da sua sapata, depende da magnitude da carga que você está aplicando, depende do tipo de solo, da estratigrafia do solo, da rigidez do solo. Se o solo for homogêneo, isso aqui acontece, beleza, normalmente ele vai seguir esse padrão bonitinho. Agora, se você tiver um solo com uma estratigrafia em que os estratos têm grandes diferenças de rigidez, um muito rígido e um muito pouco rígido, esse solo de baixa rigidez vai acabar propagando a tensão de forma mais lenta. Tá? Ele vai espraiar de forma mais lenta. Então as tensões vão permanecer por valores mais altos dentro do maciço, tá? em relação à profundidade. Então esse valor pode mudar um pouquinho e a gente tem algumas correlações para isso. Em função da forma da nossa sapata, a gente tem algumas correlações para a gente obter diretamente a profundidade máxima que esse espraiamento pode ocorrer. Lembrar que o espraiamento a gente sempre faz a correlação com o menor lado. Né? Então, com o menor lado da sapata, se ela for circular, claro que na verdade é o menor lado, é o diâmetro, né? Então, em relação ao diâmetro da sapata, na sapata circular é onde a gente tem a melhor distribuição, melhor uniformização da distribuição de tensões. É só 1,5, sapatas quadradas 2,5 e sapatas corridas 4. Por que 4? Tá? Quem já brincou lá fazendo aquelas continhas em mecânica dos solos 2 para distribuição de tensões, viu que os bulbos de tensões acabam se superpondo. E essa superposição faz com que as tensões fiquem significativas por um comprimento maior de solo, fazendo, portanto, que as sapatas corridas têm uma perturbação, um comprimento de solo que vai ser perturbado por essas tensões mais longo. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, fala que a gente volta, para ter algumas discussões e alguns exercícios numéricos sobre isso. Senão, eu vou dar continuidade aqui, tá? Nessas análises. Então, como a gente falou, a não homogeneidade do solo também interfere bastante nessas mudanças. O solo, quando ele é estratificado, ele vai interferir bastante nas distribuições de tensões do solo. E solos, e a gente tem uma problemática bastante importante quando a gente está fazendo esses estudos. Você pode chegar numa situação em que você calcula os seus 2,5, por exemplo, que é a sua situação mais comum, onde a gente está com a sapata quadrada, não quase quadrada, ali um retangular bem próximo. Então você vai aplicar 2,5. Eu aplico 2,5, só que abaixo de uma camada de solo de alta resistência, que é onde eu estou diretamente aplicando o meu solo, tá? Eu tenho um solo de alta deformabilidade aqui, baixa resistência. Então, mesmo que a tensão se distribui e chegue apenas com 10% aqui embaixo, aqui, por exemplo, sendo meu 2,5, ele chegou na interface de um solo
de baixa resistência. Então, esses 10% ainda podem ser muito significativos para esse outro solo aqui, embaixo dele. Tá? Então, há de se ter um cuidado na aplicação direta e restrita desse método. Tá? O ideal, realmente, se você não tiver um solo estratificado e que tenha essa mudança de resistência, observar com cuidado se as tensões no solo abaixo não chegam a valores significativos que podem ser até maiores do que a tensão de suporte naquele solo logo abaixo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Que você pode estar gerando deformações, assim como deformações excessivas no seu material, ou, numa pior situação, colapsando esse material. Tá? Então, muito cuidado. Que é a discussão que... eu esqueci que eu tinha criado esses exemplos aqui. Eu criei a situação e era para ter discutido. Esse slide está lá no Classroom, professor? Tá, deixa eu até olhar aqui. Todos os nossos slides de aula estão aqui, tá? Deixa eu até olhar que aula é essa. Aula 5. Essa aqui, ó. Aula 5. Pode ir lá pegar que vocês podem acompanhar a aula aqui, a partir dele, sem problema. Solos saturados, para quando a gente vai fazer essa análise. Quais são as preocupações? As preocupações com o solo saturado, tá, são essas que a gente viu aqui no adensamento. Quando o solo está muito saturado e você aplica uma carga, ele vai tender a drenar o solo. Tá? Essa drenagem do solo vai fazer com que ele gere uma redução volumétrica. Tá? Isso pode provocar um recalque excessivo do material. Outra situação que ainda é pior do que essa é que o solo fique numa condição não drenante. Quando o solo está numa situação não drenante, o que é que ocorre? Essa água, você aumenta as tensões dentro do maciço, e essa água, por não ter para onde sair, vai aumentar a pressão neutra dentro do sistema, aumentar a pressão matricial nos grãos. E essa pressão matricial, imaginar que minhas duas mãos aqui são grãos de solo, tá? Eu tenho água aqui entre eles, e quando eu aumento muito essa pressão matricial, eu posso conseguir gerar pressão suficiente para que a água empurre os grãos, tá? E na hora que ela empurrar os grãos tentando ocupar a área, ela vai ter força suficiente para descolar um grão do outro, né? Eles vão perder o contato. Perdendo o contato, a gente gera um sistema que a gente chama de ruptura hidráulica. E aí, esse sistema colapsa, tá? Então, o solo pode chegar ao colapso por um aumento de pressão excessiva, pressão matricial excessiva. Tá? Então, um pouco de cuidado quando você está com o solo totalmente saturado e você vai aplicar uma carga. Essa situação é até pior, né, professor? É até pior. É. Normalmente, o que acontece, por exemplo, nesses sistemas, quando você tem uma situação, para um solo em geral, tá, em campo, ele ficar numa situação não drenante. Porque é muito difícil você gerar um confinamento numa área grande para que você aplique uma carga e ela não saia. Mas o que acontece é quando você tem uma variação de carga muito rápido, tá? Em um pouco espaço de tempo, e o solo tem um coeficiente de permeabilidade muito baixo. A saída dessa água do material vai ser
interdependente da permeabilidade do solo. Se ele não permite que a água saia de forma rápida, mas você aumenta as tensões muito altas, de forma muito rápida, a distribuição de tensões ali vai ser uma situação não drenante. Tá? E aí sim você pode colapsar o solo. Tá? Você faz essas oscilações de carga muito altas. Então, você dá um pico aqui, ele pum, plastifica e já foi. Né? Isso também ocorre em situações em que você tem cargas cíclicas. Você dá um impacto, dá outro impacto, aí você vai mobilizando a água até ela chegar e ela vai mexendo os grãos de lugar até que um ponto que Dá um exemplo aí, professor. a estrutura plastifica. Vamos lá. Vou tentar dar um exemplo. Um exemplo bem, bem simples, na verdade, tá? Que ocorre, né, com grande frequência, na verdade, são de taludes, que é da nossa disciplina de ontem. Tá pegando talude também, né, Caio? Pô, Fundações 2. Fundações 2. Então, o que acontece é o seguinte, você está num talude e houve uma chuva lenta, como a gente discutiu ontem. Houve uma chuva lenta que saturou o maciço. Né? O maciço do solo está saturado. E esse talude, ele vai estar suportando uma estrada. Imaginar, por exemplo, aí que houve uma falha no sistema de drenagem, houve acúmulo de lixo, matou os drenos do sistema, ou eles nem foram executados, um erro de projeto ou um erro de execução, né? O cara nem executou os drenos. Aí quando vem uma chuva que conseguiu saturar o maciço, né? E aí a estrada que ele imaginar aqui um talude, né? E tem uma estrada aqui em cima rodando. Houve uma chuva durante a madrugada inteira, tá? Madrugada, normalmente, o fluxo é mais baixo de veículos, e aí, quando amanheceu, o talude estava ainda na condição saturada, o fluxo de caminhões aqui começou a aumentar muito. E esses impactos aí dos veículos começando, e num fluxo, numa quantidade muito grande, conseguiu chegar na situação de crítica de você conseguir gerar uma plastificação do material, e aí o talude colapsa. Essa, na verdade, é a condição, é a situação que mais ocorre colapso em taludes, né? De você alcançar esse pico aí de tensões por falha ou por não existência do sistema de drenagem. Aí o talude satura, né? E na hora que vem o ciclo de pico de carga da rodovia, né? O sistema não suporta e o talude desce. Tá? Essa normalmente é a condição principal, a situação principal onde ocorrem as falhas, as rupturas. E o problema disso é que normalmente acontece quando está com tráfego, né? Então você tem um deslizamento e um veículo vai junto. Aí é o problema. E às vezes, como a gente já discutiu que o solo é um material granular, tá? É um material granular não, é um material particular formado por partículas. Essa onda o veículo que provocou a carga, um veículo pesado, ele passa, propaga a onda de choque, né? Só que a onda de choque ele tem uma velocidade de propagação, né? E aí o veículo que gerou a onda de choque passa e o colapso só vem depois dele, né? Então quem se lasca é o coitado que veio depois, que vem logo depois, né? Então normalmente o colapso dificilmente ocorre com diretamente com a carga que deu o pico. Vai acontecer, né, devido à propagação da onda mecânica logo depois. Então, normalmente, na hora que você faz um modelo mecânico de funcionamento disso, você consegue ver bem legal. Então, essas nossas situações, tá? Então, o que é que a gente pode... Aqui é essa discussão que a gente estava tendo, né? Da pressão neutra, tá? Uma prova de carga com sistema saturado e não saturado. Então, quem quiser dar uma lida aí, pode dar uma
Então, como é que a gente fazer uma descrição rápida aqui de como é que a gente obtém a distribuição de tensões no solo, tá? A gente tem vários métodos, eu sei que vocês já analisaram isso, tá? Várias vezes. E isso, viram lá, vocês, até pontuar aqui, ponto importante. Vocês conseguiram chegar a ver isso em mecânica dos solos? Em pessoas? Distribuição de tensões? Muito bem, então estamos bem na fita. Beleza. Então, só recapitulando para a gente tem o método simples ou método antigo, né, que é o método que a gente chama também de método alemão. Então, ao que parece, a maioria de vocês, tem bastante gente hoje na sala, a maioria de vocês, quando viu o método, conseguiu chegar, né, quando pegou a disciplina, conseguiu chegar nisso aqui. Então, a gente tem o método antigo, ou método simples, né, que também é chamado de método alemão, que é a distribuição por espraiamento, tá? Que é a distribuição de espraiamento por tronco de pirâmide. Tem os métodos da mecânica dos solos, tá? Que são métodos simplificados, que a gente usa aí algumas correlações, e temos os métodos que, principalmente hoje com o advento da computação, tá? Fica muito mais fácil a gente utilizar, os métodos aplicando a teoria da elasticidade, que é o método de Boussinesq, o método de Newmark, tá? Todos eles usam o método a partir da teoria da elasticidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um método que é muito simples de se aplicar, até fazer um programinha para poder utilizar ele, bem simplão da gente conseguir fazer as nossas análises. Como é que funciona? Relembrar um pouquinho aí, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa teoria do espraiamento de cargas, tá? A partir de uma carga aplicada. O que a gente vê nas nossas análises, tá? Na situação real, é que a distribuição de cargas tem uma forma de sino, tá? Ela é sinoidal. Tá? Sinoidal no quê? Falei besteira. Ela tem uma forma de sino. E aqui a gente vai representar essa distribuição de carga não na forma de sino, mas na forma de um tronco de pirâmide, tá? Em que a base menor é o ponto de aplicação da carga e a base maior é o ponto final de estudo. Um ponto legal aqui, tá? Aí mesmo nesse método, que é o método mais simples, a gente consegue fazer análise em solos estratificados. Fazendo o quê? O extrato acabou aqui, eu assumo agora uma análise para a segunda camada, assumindo essa nova área como a base menor, né, do meu tronco de pirâmide, tá? E vou calcular a redistribuição dele agora, tá? Até minha nova camada de estudo. Então, essa é a prerrogativa que a gente usa para poder fazer análises em solos estratificados. Outra metodologia também simples que a gente usa é fazer análises para elementos contínuos. É só você botar, em vez de fazer uma carga só, você fazer estratificar, né? Estratificar não, discretizar o seu elemento em pequenas partes. Eu posso pegar uma sapata que era contínua de 10 metros de comprimento e fazer pequenas partes dela, de 1 metro e meio. Tá? Normalmente a gente indica aí fazer trechos de 50 centímetros, faço os trechos de 50 centímetros e calculo a distribuição de tensão desses materiais, de cada ponto, né? Calculando a superposição de efeitos. Calculo de cá, calculo o que está exatamente adjacente e somo os dois gráficos, tá? Nesse caso,
vale a superposição de efeitos. Então, eu posso calcular os sistemas separados e depois somá-lo. Ele vai voltar a representar o todo. Então, vale a superposição de efeitos e você vai conseguir calcular a distribuição de tensões, mesmo numa sapata corrida de grande comprimento. Tá? Esse é um método também muito simples e muito fácil de utilizar quando a gente quer utilizar o cálculo das nossas... quando sapatas estão se aproximando demais umas das outras. Lembra que a gente discutiu lá na nossa primeira aula, que a gente tinha 60 centímetros de distância entre uma sapata e outra? Se isso não fosse respeitado, os bulbos de tensões iam se sobrepor, tá? E causar tensões de pico muito que somadas seriam acima da tensão de suporte do solo. Então é nesse ponto aqui, ó, com esse sisteminha aqui, que a gente pode verificar, né, se você vai fazer com que esse fenômeno ocorra ou não. Tá? Como a gente até discutiu lá, pode ser que é uma situação que você queira aproximar muito uma sapata da outra, porque você não quer juntar elas, tá? Você não quer ser obrigado a juntar elas, mas você tem que verificar se as tensões não ultrapassam as tensões limites. Você bota a sapata um pouquinho maior, reduz a tensão aplicada para já não ser a tensão limite de ruptura do solo, e quando elas espraiarem e se superporem, né, nesse pico aqui do ponto de superposição, ele já não vai alcançar também a tensão de pico do seu solo, a tensão máxima do solo, e não vai romper. Então, essas também são estratégias e essa é a metodologia de vocês conseguirem fazer esta verificação. O que é que a gente faz? A gente sabe a dimensão da nossa sapata, inicialmente, como você já pegou a tensão de suporte do solo, tá? Você já definiu a dimensão da sua sapata. Você sabe a profundidade da camada que você quer estudar, então você sabe quem é Z. Você tem a carga que você precisa equilibrar, a carga do seu pilar, mais o peso próprio da sua sapata. E o que fica a dúvida aqui é o nosso ângulo de espraiamento. O ângulo de espraiamento vocês podem encontrar em literaturas ou utilizar esse daqui, que a gente também tirou das literaturas, tá? Solos moles, tá? Ângulo de espraiamento menor do que 40. Areias puras, 40 a 45. Argilas duras ou rijas, maior que 70. E rochas ou solos melhorados, que a gente está falando aí, por exemplo, de solo cimento, solos com aumento de resistência por sistemas mecânicos químicos, que dão resistência aí acima de 2 MPa do seu solo, tá? Eles também vão espraiar aí para ângulos da ordem de 70 graus. Então essa é a metodologia que a gente usa para poder fazer esses cálculos de espraiamento de tensões em solos. Então, para quem... A gente pode fazer essa continha aqui para vocês, tá? Vamos fazer uma brincadeira. Só para relembrar. A distribuição de tensões que a gente tem que fazer é tanto pelo lado menor, quanto pelo lado maior da nossa sapata. Tá? Então, você vai ter que testar um lado, né? Claro, se você testar o lado menor, e você não tiver nenhuma interferência de tensões, né, outras sapatas aqui ao redor, você pode acabar a verificação por aqui. Né? Se não, se você tiver uma outra sapata que está adjacente ao lado maior, tá, você deve fazer a verificação pelo lado maior, usando o lado maior. Tá? Então, se você está com a sapata isolada, realmente isolada, testa só o menor lado. Se você está com a sapata com interferências em mais de uma direção, você vai ter que realmente testar a carga nas duas direções. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Se vocês quiserem testar rapidinho para fazer, eu
não vou me alongar aqui para a gente não perder muito tempo, tá? O nosso ângulo de espraiamento, assumindo 30 graus, tá? Um solo de baixa resistência, ou quando você... Espraiamento. Ou quando você não tem dados suficientes para poder fazer um julgamento sobre a resistência do material. O que é que você usa? Você pode usar 30 graus, tá? Eu, normalmente, quando não tenho dados do meu solo, o cliente não tem condição financeira, tá? Mas eu quero fazer uma verificação para poder ver minha condição mínima. Uso mais baixo, professor? Eu uso mais baixo. Pior caso, né? É o pior caso. Porque tá vendo aqui, ó, solos moles. Solos moles ou fofos, tá? A gente usa um ângulo menor do que 40, tá? Normalmente eu uso aí, o ângulo menor que eu uso, né, é de 25 a 30 graus. Então, o meu menor ângulo de espraiamento que a gente usa, tá? Utilizando 30 graus, isso se você tiver com solo muito pouco resistente, para você utilizar 25 graus, tá? Mas dificilmente você vai chegar numa situação dessa, né, porque normalmente você não vai usar um sapato em solo com SPT de 1 ou SPT 0. Aí é meio complicado. Então, o ângulo de espraiamento que normalmente usa são 30 graus. Utilizando 30 graus, ele é nomeado de método 2 por 1, tá? Porque o lado cresce metade da profundidade de estudo. Então, aplicando esse método direto, a gente consegue obter que a variação de tensões aqui no nosso solo vai depender da tensão inicial vezes Ô, professor, inicial. Diga aí. o áudio ficou baixo. Está muito distante do... É melhor você tirar o do lado, né? Porque o fone começou. Esse fone é de minha esposa, também que é rosinha, né? E aí ele é pequeno, fica apertando as orelhas. Eu ainda não tive vergonha de comprar um novo para mim, que o meu quebrou. Aí eu tô numa correria retada, até dar uma notícia para vocês, né? Vou ter que acabar a aula até mais cedo hoje. Eu sei que vocês nem gostam disso, né? Minha esposa, a gente vai dar entrada amanhã de madrugada, cedinho, às 3 da manhã, no hospital, porque ela vai fazer a cesárea do primeiro filho, beleza? Vai nascer amanhã. Parabéns, papai. Valeu. Então, a gente tem um bocado de coisa aqui para arrumar, e aí eu não quero, vou correr aqui com ela, que ainda tem que botar para ver se ela consegue dormir um pouquinho antes da gente ter que correr para o hospital. Valeu, pessoal. Então, eu vou pedir licença para vocês, vamos estender um pouquinho a aula só até umas 9 horas, pedir desculpa para a gente não ter que, por não poder continuar com a aula até mais tarde. Beleza, beleza? E venha com saúde. Aí depois assim que ela nascer, semana que vem, eu mostro ela para vocês. Então, vamos lá. Nossa distribuição em tensões, tá? Só voltando, recapitulando rapidinho para vocês entenderem o que é aquela equação, tá? O LZ e o LZ e o BZ são os lados ao final do espraiamento na profundidade de estudo. Lembre que eu estou falando para vocês profundidade de estudo, tá? Porque você pode querer estudar as tensões a 1 metro, a meio metro, a 2 metros, a 3 metros e meio, a 5 metros. Então, esse Z vai ser a profundidade em que eu quero estudar o meu maciço, tá? Professor, Então, geralmente se estuda quantos metros, assim, de profundidade? essa definição a gente faz a partir daqui, ó. Cadê? Normalmente a gente dá um chute a partir disso aqui. A desses valores. É a profundidade. Entendi. Porque se você fizer o cálculo pela teoria da elasticidade, você vai ver que com 2,5 metros, 2 vezes e meia o menor lado,
você chega em tensões que são abaixo de 10%. Mas aí volto, foi Caio, não foi que falou comigo? Foi, professor. Volto a dizer, se você tiver um solo estratificado em que tiver uma camada posterior a ele, de baixa resistência, tá? Você não pode parar o seu estudo quando uma tensão chegar em 10%. Imaginar a seguinte situação. Você está com um solo, por exemplo, igual esse solo aqui, 40 toneladas por metro quadrado. Só que aí ele tem apenas 2 metros de profundidade. Tá? E o solo diretamente abaixo dele é um solo que lhe deu um SPT2, por exemplo, tá? Que vai lhe dar uma resistência aí de 4 toneladas por metro quadrado. Você tem uma resistência 10 vezes menor. Então, quando você espraiar esse cara aqui, 10%, né, do outro que era 40%, ainda é a tensão de pico do solo adjacente, do solo logo abaixo. Tá? Então, você pode colapsar aquele cara lá embaixo. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Tá? A gente normalmente só faz análise direta assim, quando a minha resistência permanece contínua ou sobe com a profundidade, que é normalmente as situações mais comuns da gente achar. Você pega um ensaio de SPT, por exemplo, né, a resistência, né, vai aumentando com a profundidade. Ou ela se mantém, tá, de baixa ou baixa muito pouco. Tá? Difícil, em situações muito esdrúxulas de você ter uma alta resistência em cima, né, e numa camada inferior você acabar tendo uma resistência muito baixa. Mas não é esporádico de você encontrar. Vamos dizer, a média, a moda, na verdade, a moda é você encontrar a resistência subindo com a profundidade, mas você tem uma quantidade ainda significativa de solos em que ele pode subir e depois descer a resistência. Então, isso aqui não é incomum de vocês encontrarem essa situação. Mais um ponto de referência interessante é esses valores aqui. Vou estudar até 2 vezes e meia o comprimento para poder saber se as tensões estão adequadas. Tá? Pode vir por esse chute aqui. Ele, na verdade, ele não é nem um chute. Tá? São cálculos em função da teoria da elasticidade que mostra que em solos homogêneos, a partir dessa profundidade, ela já atinge menos de 10%. Agora, Thiago, esse espraiamento tem a ver com assim, eu penso assim, tem a ver, porque eu estou pegando a aula agora, de atrasado, certo? Certo? Ele tem a ver com a distribuição de carga no solo, é isso? A teoria de espraiamento, André, é uma teoria de distribuição, de espalhamento. O termo que a gente usa na mecânica, tá? na teoria de materiais, é o espraiamento. Mas a carga vai se espalhando no material, tá? Ela vai se ampliando no material à medida que ela vai se aprofundando dentro do material. E qual a tendência dessas tensões? Ela ocupar toda a área da seção transversal do material. Então, ela vai se espalhando no material até ocupar toda a seção transversal. Aí, quando ela ocupa toda a seção transversal, ela se homogeneiza, tá? Portanto, alcança o mesmo nível, o mesmo valor, tá? E aí estabiliza. E não mais reduz. Tá? Então, isso é uma das prerrogativas do porquê a gente usa corpo de prova cilíndricos de 10 por 20, que a carga normalmente ela se espraia no terço, no quarto superior do corpo de prova. Tá? No quarto superior do corpo de prova ela espraia completamente e na parte central do corpo de prova toda a distribuição de tensões está ali uniforme. Então é por isso que o corpo de prova de concreto que vocês estudaram lá em material tem a dimensão de 10 por 20. É quando a gente faz os estudos aplicando a teoria do espraiamento de cargas. Isso não acontece só em solo, acontece em qualquer material. Você tem um material em que a carga, quando você aplica uma carga, pontualmente ele vai causar uma tensão muito elevada naquele ponto, mas logo em seguida ele vai se espraiar.
Ó, vê aqui em minha mão, ó, que eu estou aplicando a carga em um ponto, ó a quantidade de massa que está sendo deslocada logo aqui atrás, ó. Tá? Ela se espraiou e conseguiu perturbar todo esse trecho aqui atrás da minha mão. Então, acontece em qualquer material, não só solo. Qual a diferença? Em função da variação de rigidez do material, você vai ter ângulos de espraiamento diferentes. Tá? Uma velocidade com que essa carga se espalha, né, pelo material diferente. Normalmente a gente, se vocês voltarem lá para estudar a teoria do espraiamento, vocês encontram isso fácil em qualquer livro de resistência dos materiais, tá? A gente vê que essa condição aqui do espraiamento no ângulo de 70 graus é normalmente a condição em que você está com um material muito rígido. Aços, normalmente o ângulo de espraiamento do aço é 80 graus, tá? Então, você chega com esse número de carga, a carga já se espalha rapidamente, tá? E homogeniza dentro do material. Tá? O ângulo de espraiamento é 80, 85 graus. Então, quando você chega numa rigidez muito elevada, né, essa carga, normalmente, esse ângulo de espraiamento chega num pico e estabiliza. Tá? Você não tem mais grandes diferenças no ângulo de espraiamento. Professor, Oi. o que é estratificar o solo? Estratificar o solo. Vamos lá, deixa eu ver, acho que eu tô com... Sei que tem a ver com as camadas, mas não... Vamos lá que eu vou abrir uma sondagem aqui. Opa, abriu aqui errado. Eu acho que esse arquivo é uma sondagem. Não é uma sondagem. Deixa eu ver se eu tenho uma sondagem recente aqui. Essas correrias atrás aqui quando o parto de Maria recente. Acho que esse arquivo... Não. Aqui. Esse é um SPT-T. São solos que têm variações de camadas, tá? Os estratos é quando a gente faz a nossa caracterização estratigráfica, né? Por isso que chama estrato. Na verdade, a caracterização estratigráfica é por conta de chamar cada camada de estratos, né? Quando você tem um solo de com uma característica e depois você tem um solo com outra característica. Tá? Então você tem um solo que não é homogêneo, e aí você chama esse solo de estratificado. É visível quando você está no campo, essa estratificação, quando ele muda de cor. Por exemplo, aqui, ó, aqui que ele está com a cor amarela, aqui já está com a cor vermelha e amarelada, aqui já está com a cor vermelha, está faltando o L aqui no vermelho, esqueceram. Aqui já está com a cor vermelha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, seria bem característico, entre essas três camadas, você tem uma análise visível dessa variação de estratos.
tá? Aqui você já não veria porque todos são de cor vermelha, mas ainda assim são estratos diferentes, tá vendo? Você pode ver, na verdade, se a tonalidade do vermelho for significativa, né? Mas às vezes você não consegue notar, você só vai notar quando você vai fazer o tato visual ou a caracterização do material realmente em laboratório. Aí você vê que são estratos diferentes. Mas essa é a análise. Deixa eu ver aqui, eu acho que esse parecer aqui tem algumas fotos. Aqui, ó. Tá vendo aí? Tá meio ruim, mas acho que dá pra ver, né? Não, eu consigo entender o que o senhor falou. Pronto, aqui, ó. Aqui é um extrato. Eu já vi umas fotos que dá para ver bem a diferença das cores, das E, camadas. ó, aqui, ó. Aqui é um extrato, aqui outro extrato, aqui outro extrato. Beleza? Filé da Bahia. Aí o senhor estava falando que aquela análise é para solo estratificado, não é isso? Essa daí. Essa aqui não. Você consegue utilizar ela também para solo estratificado. Entendi. Como é que a gente faz? Porque a gente vai pegar o ângulo de espraiamento para cada tipo de solo, né? Só que imaginar a seguinte situação, como a gente está olhando aqui nesse ensaio de SPT. Eu cheguei nessa camada aqui, por exemplo, tá? Eu vou estudar ela aqui a 3,70 metros de profundidade, né? Só que quando eu cheguei aqui, até reduziu a resistência, tá vendo? A 3,70 metros reduziu a resistência. Eu estudo o espraiamento de tensões nesse extrato com um ângulo de espraiamento. Chego aqui, por exemplo, a minha sapata estava a 2,40 metros, né? E ela tinha 2 metros de lado. Eu vou calcular o espraiamento do meu solo, das tensões no meu solo, daqui da cota de 2,40 metros até a cota 3,70, que no caso dá um Z de 2,30, né? 2,30 metros. Oh, 1 metro, 1,10 m, não. Rapaz, 2,40, a mente tá viajando, para 3,70, 1,30 m. Ele vai espraiar 1,30 m, então meu Z vai ser 1,30 m, aqui, ó. Meu Z vai ser 1,30 m. Eu quero até me desculpar com vocês, porque quanto a essa correria com o parto de minha esposa, eu tô aqui na capital, tô em Salvador. Aí eu acabei não trazendo todos os meus equipamentos para conseguir dar aula na correria que a gente veio para fazer o parto. Senão eu abria aqui a mesa digitalizadora e aí tirava essa dúvida fácil para mostrar para vocês como é que faz essa análise estratificada. Então eu vou tentar me explicar aqui verbalmente para ver se a gente consegue chegar Tranquilo, professor. na análise. Eu acho que dá para. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Aqui, ó. Opa, caneta. Bora, meu filho. Aí. Não, assinatura não. Eu quero riscar. ABC não. Só quero riscar. Pronto. Nessa situação, por exemplo, a gente está na cota aqui. Vamos reduzir o tamanho do risco. A gente está numa cota aqui. Ele não está entrando. Não está entrando no risco. Acho que na verdade não é side. Não.
Se ele comentário, não. Não vou conseguir. Pelo tablet eu consigo fazer um risco fácil aqui. Na barra da direita, não. Aqui? Tem um lápis ali, não sei se. Fill asides. No... Acho que é a mesma função ali. É um negócio que ele não tá me deixando riscar mesmo. Tá só... Na hora que eu crio um ponto aqui, ó, ele cria um traço em vez de... Eu queria riscar, como se fosse... Bora ver se eu consigo fazer. O que é que eu consigo fazer aqui? Será que eu consigo fazer um traço inclinado? Só criando outro traço. Tá muito útil, não. Tá perdendo mais tempo do que ajudando. Vamos lá. Então, se eu tiver a 2 metros uma sapata aqui, tá? Quando ele espraiar o meu 1,30 m, né, essa carga aqui vai se espalhar, né, até a cota de 3,70 m. Ele chegando nessa cota de 3,70 m, vale ressaltar que se a gente fizer aquela continha rápida ali que a gente fez, a gente viu que projetou nossa sapata com 2 metros, né? A gente botar 2,5, a gente vai propagar nossas tensões por 5 metros. Então ela vai se espalhar nesse solo adjacente. Então eu faço a distribuição de tensão para um Z de 1,30 m, cheguei com 1,30 m, já encontrei a dimensão, né, a área em que a carga espraiou aqui, e com essa dimensão e essa tensão que chegou aqui, eu pauso o cálculo e vou fazer agora um novo espraiamento, tá? Considerando como se tivesse uma nova sapata com aquela nova dimensão maior aqui em cima, né, e uma tensão menor. E aí eu vou começar a refazer o cálculo de espraiamento dessa cota para baixo, tá? Refazendo o cálculo de novo, com nova tensão inicial, nova área inicial, para encontrar a área final e a tensão final, tá? E aí um novo Z, que é o Z de estudo aqui, que no caso é essa variação de profundidade, que é 2,20 metros. Então essa é a prerrogativa que a gente usa para utilizando essa equação, né, conseguir fazer análise de espraiamento em solos estratificados. Então, para cada camada, a gente vai fazer um cálculo. Isso. Mas não precisa ser para cada camada. Nessa situação que eu mostrei aqui, eu acho que esse real está deixando o bicho pesado. Nessa situação que eu mostrei, vê que o solo superior tinha uma resistência maior e o solo inferior tinha uma resistência menor. Tá vendo? O solo reduz a resistência. Nessa situação, em específico, é interessante que a gente estude o extrato, até porque o ângulo de espraiamento aqui, ó, ele vai sair de um solo resistente para um solo de menor resistência, né? Então, o ângulo de espraiamento muda. Quando você tem um solo todo resistente, normalmente você pode assumir que o ângulo de espraiamento dele não muda. E aí você faz como se fosse um espraiamento em um material homogêneo, tá? Então, normalmente o que a gente vai considerar é quando você tem uma variação significativa de resistência, que esse ângulo de espraiamento mudou. Beleza? Beleza, entendi. Aquilo é da Bahia. Então vamos lá. Então, o que a gente usa para o cálculo é esse carinha aqui, esses dois carinhas. Então, qual é o comprimento da minha nova área de atuação aqui, depois que a minha carga inicial, imaginar que aqui é minha sapata, tá? Espraiou a carga, tá? Beleza?
a uma profundidade Z. Vai ser nada mais, nada menos do que a área da minha sapata inicial, o comprimento da minha sapata inicial, mais um comprimento de espraiamento, que vai depender, claro, do ângulo de espraiamento e do comprimento da profundidade de estudo. Então vamos olhar aqui o seguinte, ó. Você vai ter um comprimento inicial, na verdade isso aqui é Lzinho, isso aqui é Bzinho. Você vai ter um comprimento inicial, na verdade não, para ficar congruente com a figura, né? Um comprimento inicial, mais essa dimensão aqui, ó, se vocês olharem, fazerem uma análise trigonométrica simples, tá? O comprimento de A aqui, o comprimento do cateto oposto, a gente pode calcular como sendo cateto oposto, a tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu sei quem é meu cateto adjacente, porque é a profundidade de estudo, e eu sei quem é meu ângulo de espraiamento. Então, é só eu isolar meu cateto oposto. Tá? Então, o A aqui nada mais vai ser do que Z vezes a tangente do ângulo de espraiamento. E por que está 2? Porque o meu novo lado vai ser o inicial mais o espraiamento que acontece de um lado e o espraiamento que acontece do outro. Beleza? Então, por isso que a continha fica lado inicial da sapata mais 2 vezes o comprimento espraiado, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. E o que é que eu quero mostrar aqui é o seguinte: se a gente utilizar um ângulo de 30 graus e aplicar diretamente nessas equações, nesse sisteminha aqui, ó, vocês vão ver que a profundidade Z, há uma profundidade Z, tá? A tensão limite vai alcançar 10% quando ela for 2 vezes e meia a dimensão do lado. Na verdade, 2 vezes e meia não, 2 vezes aqui usando 30 graus, né? 2 vezes a dimensão do lado. Tá? Então, ó, a área, a tensão, essa equação aqui, tensão, força sobre área, aí o que a gente pode assumir é o seguinte: a carga inicial aqui é a mesma carga final, né? Tensão, força sobre área. Só o que é que muda? A tensão abaixa e a área aumenta. Mas a carga aqui é a mesma carga aqui. Então a gente iguala os dois sistemas. Essa área inicial, né? A força que é aplicada nessa área inicial, vezes a tensão, é igual à força que é a área, tensão vezes a área, dividido por essa área. Tá? Então a gente iguala os dois sistemas e consegue chegar nessa equação. O que é eu estou mostrando aqui? Ó? Tensão inicial vezes a área é igual a tensão igual à área inicial, só que a tensão final, né, que é essa tensão que vai botar do lado de cá. Ó. Eu não falei que a carga em cima é igual à carga embaixo? Tensão, força sobre área, tensão, força sobre área. Tá? Então, quando eu isolo a força, eu vou ter tensão vezes área, tensão vezes área, tensão vezes área. Fica proporcional e a tensão vai continuar a mesma. Isso. Tensão vezes área. E aqui, ó, tensão, só que a área eu já passei dividindo. É esse carinha aqui, ó. Tá? Ele está dividindo o meu sistema. Então, é assim que eu encontro quem é que vai ser a tensão na minha cota de estudo. Beleza? E quando você faz essa aplicação com um ângulo de 30 graus, para isolar e achar quem é o meu lado, imaginar aqui, ó, isso aqui é o meu BZ, né? Que é o lado na profundidade de estudo, o lado menor e o lado maior na profundidade de estudo. Quando eu aplico isso, eu vejo aqui como o lado tem a relação 1 sobre 2, que a profundidade, né,
a minha profundidade, o espraiamento vai ser metade da profundidade de estudo. O alargamento do espraiamento vai ser metade da profundidade de estudo. Só que eu tenho metade para um lado, metade para o outro. É por isso que apresenta aqui, ó, B mais Z, que seria 2 vezes Z sobre 2, né, que dá Z. Né? Então, quando a gente aplica um ângulo de 30 graus, vocês veem que a profundidade de estudo vai fazer com que as tensões alcancem 10% numa profundidade, né, de 2 vezes o lado. Beleza? A gente, se eu tivesse com a mesa digitalizadora, seria mais fácil fazer a explicação dessas contas assim. Eu particularmente não tô muito me agradando muito dessa explicação direta aqui, mas quem quiser ficar com a brincadeira aí para poder fazer essas contas, na próxima aula a gente volta. Eu vou tirar a licença paternidade, como Maria nasce amanhã, né? Vai ser sábado, domingo, segunda, né? Conta o sábado, né? Conta o sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Né? Então, 5 dias. Então, na quinta e na sexta, então a aula de vocês não fica prejudicada. Né? E só não vai ter as aulas do início da semana. Então, semana que vem, a gente volta, né? Ainda são 9 horas agora. A gente volta na semana que vem, faz um exercício disso aqui para matar a dúvida, né? E faz alguns exercícios com ensaios aqui que eu trazendo para vocês, para a gente testar todos esses métodos de cálculo que a gente mostrou aqui, tá? Para obtenção de resistência. Eu vou trazer uma prova de carga para a gente obter a resistência do nosso solo a partir da análise de uma prova de carga. Vou trazer um ensaio de cisalhamento direto e um triaxial para a gente obter a nossa resistência pelo método teórico. Vou trazer um resultado, como eu já mostrei para vocês, aqui, de adensamento, aquele ensaio de adensamento ali, para a gente obter essa tensão aqui, o PA, né, tensão de pré-adensamento, diretamente pelo ensaio, tá? E isso associado, a gente vai fazer uma questãozinha assim, tá? Pegar uma questão com uma carga, a gente vai resolver ela, tá? Uma questão com a carga e um momento, por exemplo, para a gente resolver rapidinho, só uma carga e um momento, resolver ela, né? E aqui no MathCAD a gente vai ficar só com a única coisa que vai ficar variando é nosso sigma S, né? A nossa resistência. Então o que é que a gente vai fazer? Obteve o resultado por um ensaio, o resultado de carga, muda o sigma S e vê a resposta. Atualiza para um ensaio diferente, atualiza o sigma S, que a gente obteve a resistência, e vê a resposta, tá? E aí a gente faz isso com todos os nossos métodos que a gente viu aqui. SPT, por ensaios de prova de carga, por ensaio de adensamento e por ensaios de cisalhamento direto e triaxial. E depois disso, a gente pega, como a gente mostrou aqui, pega um solo estratificado e faz esse teste aqui de distribuição de tensões, para ver como é que a distribuição de tensões vai variar. Aí eu quero fazer duas situações com vocês. Um solo, uma carga onde a gente aplica uma tensão mais baixa, para que não chegue tensões mais elevadas no solo de baixo, e uma tensão mais alta para ver essa distribuição de tensões alta chegando num solo com a capacidade de carga mais baixa. Eu quero fazer essas duas situações com vocês, tá? Então, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado. Desculpe por a gente estar tendo que terminar um pouco mais cedo, tá? A gente vai terminar a aula aí 1h20 antes, mas eu acho que todos entendem que é por uma boa causa. Obrigado, amigo. Thiago. Valeu, meu amigo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, professor, que venha com saúde, viu? Maria. Valeu.